Ouça agora, com o pastor Teófilo Karkli, palavras proféticas e promessas. Pastor Karkli está usando o poder da web e da rádio para avivar o povo de Deus nesta geração. Com vocês, palavras proféticas e promessas. Baseado no livro de 1 de Crônicas, capítulo 11, versículo 5. 1 de Crônicas, capítulo 11, versículo 5, que diz assim o texto sagrado: E disseram os habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém, Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Leio novamente. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém, Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Nós queremos basear esta palavra nesta frase, nesta expressão: Tu não entrarás aqui. Davi, logo após a sua unção como rei na cidade de Hebrom, deu início à sua primeira conquista militar. A meta de Davi era alcançar a cidade de Jerusalém, que nesse momento estava na mão dos jebuseus. Esse povo jebuseus era os habitantes de Canaã no tempo da conquista. Eram 9 nações, todas elas terminadas com eus, jebuseus, amorreus, heveus, epicureus. E os habitantes então de Jerusalém se chamavam jebuseus. E este povo não havia sido conquistado por Josué no tempo da conquista. Eles chamavam a cidade de Jabus. E Jabus no hebreu, no hebraico, significa lugar que é pisado. Pisado com os pés, pisado por pessoas profanas, pisado pelos pagões, pisado por pessoas que não tinham conhecimento de Deus e nem temor de Deus. Vejamos então como sucedeu essa conquista de Davi, o exército que estava acompanhando Davi nessa grande conquista. Então Jerusalém foi a primeira cidade a ser conquistada pelo rei Davi. Ele precisava desta cidade para estabelecer ali o seu trono. E como eu já falei, ele não poderia ocupar aquela cidade e permanecer com o mesmo nome. Naquela época, inclusive nos nossos dias, quando conquistamos alguma coisa, quando compramos um estabelecimento comercial, mudamos o nome de fantasia, colocamos o nome de acordo com o nosso desejo, com a nossa vontade, um nome atrativo, um nome lindo. E nesse caso, Davi passa a chamar então a cidade de Jabus de Jerusalém, que significa lugar de paz. Interessante que quando Davi ouve essa frase, essa ameaça dos jebuseus, dizendo que ele não entraria naquela cidade para conquistar, a cidade tinha os seus muros altos, as suas portas seguras. Davi não ficou preocupado, Davi não ficou nervoso, Davi não brigou com eles, Davi não parou a sua marcha de conquista. Davi simplesmente diz o texto que nós lemos no início, que Davi ganhou a fortaleza de Sião. Esse nome também significa Jerusalém. Ele conquistou. A unção que hoje nós temos, ela não impede as oposições, mas nos dá intrepidez, nos dá ousadia para lançar mão da conquista. Nunca o nosso inimigo nos dará autorização, nos dirá: pode vir, nós vamos nos sujeitar, nós vamos sair, nós vamos aceitar. Eles sempre vão se opor, sempre vão levantar obstáculos, sempre vão contrariar a nossa conquista, o nosso trabalho para Deus, a nossa obra
Mas não importa a oposição, não importa as contradições, não importa as dificuldades, em o nome do Senhor nós seguiremos avante e seguiremos conquistando. Essa era a frase da semana, essa era a frase das manchetes dos jornais naquele dia, se é que existia jornal. Uma frase desafiadora dos jebuseus: tu não entrarás aqui. Eles não sabiam que Davi tinha um respaldo, havia acabado de receber um respaldo da unção feita diante do Senhor. A unção não era somente receber um banho de azeite perfumado, que podia ser visível e perceptível, tanto ao olho como ao olfato humano. Por trás da unção estava a mão mesma de Deus, dando autoridade sobre seu servo, sobre Davi. Nós sabemos, depois que Jerusalém foi conquistada, ela passa a ser chamada, inclusive, a cidade de Deus. No Salmo 48, versículo 2, diz assim: formoso sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. No Salmo 87, versículo 3, diz: coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Que lindo isso! Mas antes estava nas mãos dos jebuseus. Antes significava um lugar pisado, profanado, agora era um lugar de conquista, agora era um lugar de paz, agora era a cidade de Davi, agora era a cidade de Deus. Nesse capítulo 11, onde fizemos a leitura no livro de Crônicas, de 1 de Crônicas, nós encontramos algo tão interessante a respeito do exército que estava disponível para ajudar a Davi nessa conquista. Numericamente falando, não era o maior exército da época. Eu fiz a conta aqui e cheguei à soma de 320.822 homens. Não era o maior exército. Em outras ocasiões, o exército de Israel era quase de 1 milhão de pessoas. Mas não importa, lá com Gideão, apenas 300 homens. Deus deu a grande vitória para Gideão, aqui com 320 mil, então Davi tinha um exército, até que vamos dizer, suficiente para uma conquista, para uma guerra bélica naquele momento. Agora, só que a convocação desse exército foi feita de uma maneira milagrosa. Podemos perceber a mão de Deus diretamente atuando, agindo na formação e na convocação de exército. Pois narra o texto sagrado que os homens vindo do norte eram homens valentes, e diz a Bíblia que eram decididos. Homens valentes e homens decididos. Também diz nesse mesmo capítulo que havia 200 homens. Capítulo 12 de 1 de Crônicas, versículo 32. Havia 200 homens deles, destro na ciência dos tempos, para saberem o que devia fazer Israel. Vou ler o texto, diz: e dos filhos de Isacar, 200 dos seus chefes, destro na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos seguiam suas ordens. Eu chamo isso aqui de um verdadeiro milagre. 200 homens entendidos. Olha só, se nós tivéssemos 20 homens hoje, entendido na cidade, governando a cidade que nós estamos vivendo, ou governando a nossa nação, essa cidade e essa nação seria diferente. Seria tremendo, porque eles conheciam a respeito de Deus, a respeito dos tempos, para dar informação, orientar o rei naquela época, para orientar Davi a fazer segundo a vontade do Senhor. Outra coisa interessante nesse exército de Davi era a uniformidade. Diz o texto que havia 50 mil homens iguais. Não no seu aspecto físico. Isso aqui eu chamo de milagre também. Iguais em que sentido? Iguais na sua posição. Ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem uma batalha, e não eram de coração dobre. Isso está em 1 de Crônicas, capítulo 12, versículo 33.
Oh, é tão triste, é tão difícil lidar com um povo quando esse coração está dividido. Uma parte é valente, outra parte é covarde. Uma parte quer ir, outra parte quer ficar. Uma parte está disposta, a outra está negligenciando. Mas quando existe um só coração, uma só disposição, uma só vontade, a guerra será uma vitória completa, redonda. Diz o texto de 1 de Crônicas, capítulo 12, versículo 33, de Zebulon, dos que podiam sair no exército, 50.000 homens ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem uma batalha, e não era de coração dobre. Que milagre lindo! Aonde é que nós encontramos hoje na atualidade um grupo desse tamanho, com essas qualificações? 50.000 homens de um só coração, de uma só postura, de uma só maneira de ser. Somente nós encontramos isso na Bíblia, nesse exército que estava dando respaldo a Davi para a sua primeira conquista militar, precisamente para a cidade de Jerusalém. O exército de Davi não tinha escassez de arma. Houve épocas que não se achava um ferreiro sequer em Israel para fabricar as armas. Mas nessa ocasião Israel tinha armas e tinham todas as armas. Isso também era outro milagre da parte de Deus. 1 de Samuel capítulo 13, versículo 19, narra essa história. E em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada e nem lança, então levavam presos, levavam e matavam, levavam e conservavam cativos os profissionais, os ferreiros, para que não se formasse um exército, para que Israel não tivesse condições de fabricar as suas armas de guerra. Isso também era um castigo da parte de Deus. Quando Israel estava bem, quando Israel estava a par com Deus, quando Israel estava preparado, quando Israel estava em santidade, quando Israel estava em dia com as suas obrigações com Deus, Deus permitia as guerras e Deus pelejava as guerras por eles, e Deus permitia essa formação milagrosa que nós estamos vendo aqui, de um exército tão tremendo, 50.000 homens iguais, 200 homens que eram destros para conhecer os tempos daquela época. Nós estamos vivendo também tempos de conquista. Quando eu vejo a história de Israel, eu posso muito bem relacionar com a história da igreja hoje. Quando eu vejo a história de Davi, eu posso muito bem relacionar a vida dele com a vida de um pastor hoje que está trabalhando, conquistando, realizando a obra do Senhor. E eu gostaria de dizer uma coisa, através da rádio: nós, quando estamos na unção de Deus, nós, quando estamos bem com Deus, nós, quando estamos em dia com Deus, somos imbatíveis. A partir do momento que essa unção de Deus está sobre a nossa vida, nós somos imbatíveis. Não tememos a ameaça do inimigo. E mais, desmascaramos o nosso inimigo com palavras de oração e expulsamos os nossos inimigos com muita força e frequência, pois esta autoridade nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode fazer de igual maneira na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa. Quando você sentir que a coisa está pesada, que a coisa está difícil, que as tuas economias estão complicadas, ore ao Senhor e clame ao Senhor pedindo reforço, e expulsa em nome de Jesus o espírito da miséria, o espírito da pobreza, o espírito da violência, o espírito do medo, da confusão, e os demônios saem arrancando, eles saem correndo, eles fogem diante desse nome que nós mencionamos, que é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda que a nossa guerra hoje, em pleno século 21, ela não é física, ela não é bélica, não usamos armas convencionais, não usamos armas metálicas, não usamos armas de guerra para ferir os homens, mas a nossa guerra é espiritual, portanto, as nossas armas também são espirituais.
E a Bíblia diz que nós temos um respaldo à nossa disposição. Está à nossa disposição o anjo do Senhor para cada um daqueles que temem ao Senhor. Se você é temeroso de Deus, o anjo do Senhor está ao teu dispor. E quero te dizer uma grande verdade, e a presença de um anjo na tua vida é suficiente para que num raio de distância importante, ele não possa encontrar uma brecha para entrar e nem devorar-nos. Se ele tentar vir impetuosamente como o rio, a Bíblia diz no profeta Isaías capítulo 59, versículo 19, vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, levantará bandeira contra ele, dizendo, esse é o meu povo, aqui eu tenho domínio, aqui eu tenho direito de proteção, eles confiam em mim, e o Espírito Santo estará fazendo essa segurança. A nossa ousadia nesse tempo de conquista, eu quero dizer uma grande verdade, ainda que os jebuseus atuais, esse espírito do jebuseu esteja presente nos nossos dias, dizendo aqui vocês não vão entrar, eu quero dizer uma grande verdade, nós entraremos e conquistaremos tudo o que for necessário, porque grande é em meio de nós o Santo de Israel. Isaías capítulo 12, versículo 6 diz, exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Não importa então as oposições, não importa então os espíritos dos jebuseus que nos desafiam, que diz que nós não entraremos, que nós não vamos conquistar. Tu não entrarás aqui. Sim, nós vamos entrar e vamos sair, nós vamos conquistar, aleluia, e a obra do Senhor será feita e o nome do Senhor será glorificado. Quem disse que tu não entrarias aqui? Conheci um pastor por nome Fernando Chaparro. Naquela época ele tinha apenas um templo e pagava aluguel de uma rádio, de uma pequena rádio. Hoje, depois de aproximadamente 20 anos, ele tem 40 rádios espalhados na nação. E ele diz assim para mim, eu não sabia que nas minhas orações eu podia pedir rádios para Deus. E aquela frase ficou marcada no meu coração. Ele conquistou a primeira rádio, ele conquistou a segunda, a terceira, a quarta, e hoje ele tem 40 rádios espalhadas em todo aquele território. Pois nós queremos também ter esse tipo de conquista aqui no Brasil. Queremos conquistar a rádio, queremos conquistar a televisão, queremos conquistar a mídia, queremos conquistar as revistas, os jornais. Para quê? Para proclamar uma mensagem diferente. Para quê? Para anunciar o reino de Deus. Para quê? Para estabelecer o reino de Deus nessa terra e dizer que nós estamos servindo a um Deus grande, a um Deus vivo e a um Deus poderoso. Não pare nessa tua conquista, não pare nessa tua marcha, avante, porque o Senhor está contigo e nesta noite Ele quer te abençoar e te dar esse reforço, esse respaldo para estabelecer a tua conquista, e depois de conquistada tu vais a mudar o nome e vai dizer, aqui não se chamará mais fracasso, aqui se chamará vitória, aqui não se chamará mais derrota, aqui se chamará bênção, aqui não se chamará mais coisas feias e ocultas, aqui se chamará a glória, a bênção do Senhor. Que Deus te abençoe nesta noite, em nome de Jesus.